Na época, censor Suu Kyi-ho, mordia a parede. O presidente Trump declarou publicamente que o Japão é mal educado. É algo muito incomum um presidente dos Estados Unidos dizer que um país aliado é mal educado. O presidente Trump alegou que o Japão explorou os Estados Unidos da América por 40 anos e defendeu medidas firmes para combater isso. Vamos analisar esse assunto agora mesmo. O presidente Trump fez uma declaração extremamente chocante em seu avião particular no dia 1º de julho, enquanto voltava da Flórida para Washington, Distrito de Colômbia. O presidente Trump expressou sua insatisfação, dizendo que o Japão tem explorado os Estados Unidos por 30 ou 40 anos. Ao mesmo tempo, o presidente Trump disse que ama o Japão e que também gosta do Ishiba Shiki. Mas o que ele disse em seguida foi chocante. Afirmou que o Japão é mal educado. Ele afirmou que o Japão, mesmo com escassez de arroz, não deseja adquirir arroz americano, assim como não compra veículos dos Estados Unidos da América. Essa declaração do presidente Trump pode ser vista como uma ofensa intencional ao outro lado. Recentemente, o presidente Trump tem feito declarações duras direcionadas ao Japão. A suspensão mútua de 90 dias das tarifas imposta por Trump acaba em 8 de julho. O governo Trump realizou negociações comerciais com vários países durante o período de suspensão, e por isso havia a possibilidade de uma nova prorrogação. Recentemente, o presidente Trump tem feito declarações firmes sobre enviar cartas notificando unilateralmente as tarifas. Porém, quando comentários surgiram afirmando que o Japão foi mal educado, o país ficou bem nervoso. O presidente Trump chegou a dizer que poderia aumentar ainda mais as tarifas para 30% ou 35%. Em 2 de abril, o presidente Trump anunciou tarifas recíprocas, impondo 24% ao Japão, mas agora declarou que poderia impor tarifas ainda mais altas. Por que o presidente Trump fez declarações tão duras? Desde o início, o Japão foi muito ativo nas negociações com os Estados Unidos da América. Portanto, esperava-se que as negociações seriam finalizadas antes do término do período de carência. O problema é que, desde 2 de abril, foram realizadas 7 rodadas de negociações de alto nível, mas sem chegar a um acordo. Devido a isso, relata-se que o presidente Teorem Ompeu ficou muito irritado, o que deve ser bastante embaraçoso para o Japão. O Japão, apesar de críticas internas por sua diplomacia submissa, buscou construir uma relação próxima com o presidente Teorem Ompeu. As declarações duras do presidente Trump parecem criar uma situação bastante desconfortável. A opinião predominante é que o presidente Teorem Ompeu está adotando essa postura dura em relação ao Japão porque tem uma estratégia por trás disso. Primeiramente, o presidente Teorem Ompeu mencionou 2 itens: arroz e automóveis. O presidente Trump continuou as negociações tarifárias com o Japão no ano passado para reduzir o déficit comercial de 63 bilhões de dólares, cerca de 85 trilhões de won. Na época, os Estados Unidos da América exigiram que o Japão importasse arroz e automóveis americanos. Como a Coreia, o Japão também impôs uma tarifa de cerca de 700% sobre o arroz americano para proteger sua agricultura. Mas, como vocês bem sabem, mesmo quando houve uma escassez de arroz no Japão, eles não importaram arroz americano. O preço do arroz japonês começou a cair em junho, o que parecia resolver o problema. Porém, isso deve ter sido frustrante para os Estados Unidos. O presidente Teorem Ompeu chegou a dizer que isso era um exemplo clássico de comércio injusto. O mesmo acontece com o mercado automobilístico. O Japão exporta milhões de carros para os Estados Unidos da América através de marcas como Toyota e Honda. Porém, no ano passado, apenas 16.700 carros americanos foram vendidos no Japão. Isso equivale a apenas 0,38% dos 4.421.494 carros novos vendidos no Japão. Os Estados Unidos da América estavam muito insatisfeitos com isso. Para o Japão, arroz e automóveis também são itens politicamente delicados. Trair os agricultores e a indústria automobilística, fortes apoiadores do Partido Liberal Democrata, poderia prejudicar a posição política do primeiro-ministro Ishiba. Mas o presidente Trump está pressionando fortemente, mesmo sabendo disso. O Japão está desconcertado com a pressão de Trump, mas a intenção do presidente também se relaciona com a situação política interna japonesa. A popularidade do primeiro-ministro Shigeru Ishiba está em declínio no Japão atualmente. Em janeiro era 43%, em março caiu para 36%, em maio para 33% e em junho despencou para 24%. Mas o problema é que no dia 20 de julho haverá uma eleição para a Câmara Alta no Japão. O primeiro-ministro Ishiba e o Partido Liberal Democrata estão preocupados com a baixa taxa de aprovação no momento. As declarações do presidente Trump estão agravando a situação já delicada do governo japonês. O Japão declarou que não vai responder a cada comentário do presidente
presidente Trump individualmente. O presidente Trump está aumentando cada vez mais a pressão, tentando forçar um acordo que seja favorável aos Estados Unidos. Ainda é incerto se o Japão cederá. O secretário-chefe do gabinete japonês, Hayashi Yoshimasa, afirmou que o Japão não fará nada que prejudique o setor agrícola. Isso pode prejudicar o apoio dos agricultores, base de sustentação do Partido Liberal Democrata no poder. Se o Japão ceder às exigências dos Estados Unidos da América, não só perderá as eleições para a Câmara dos Conselheiros, como também poderá ter que entregar o governo à oposição, enfrentando a pior situação. Não se sabe se o Japão vai ceder. No momento, a opinião pública japonesa está agitada. Segundo pesquisa de opinião dos veículos japoneses Nihon Keizai Shimbun e Asahi Shimbun, 62% dos entrevistados acreditam que o conflito tarifário com os Estados Unidos da América pode impactar seriamente a economia do Japão de forma negativa. Verificou-se que a sensação de insegurança econômica é maior entre pessoas acima de 40 anos do que entre os jovens. A reação da mídia também está se tornando cada vez mais intensa com o passar dos dias. O jornal Yomiuri criticou a diplomacia passiva do primeiro-ministro Ishiba em seu editorial, afirmando que ela contribuiu para os comentários desrespeitosos de Trump sobre o país. Além disso, o jornal Asahi enfatizou a necessidade de uma estratégia diplomática firme, priorizando os interesses do Japão em vez de apenas atender aos desejos dos Estados Unidos da América. O setor econômico também reagiu de imediato. A Federação das Associações Econômicas do Japão sugeriu ao governo aumentar temporariamente a importação de arroz americano, enquanto algumas empresas de autopeças iniciaram planos para diminuir a dependência do mercado dos Estados Unidos da América a médio e longo prazo. Assim, no Japão, as declarações do presidente Trump estão gerando fortes impactos na política e economia, pressionando o governo japonês a reajustar sua estratégia diplomática de maneira mais rigorosa. De fato, a declaração do presidente Trump de que o Japão é mal criado não é apenas uma expressão emocional impulsiva. Essa é uma estratégia recorrente no estilo diplomático do presidente Trump. É uma tática de negociação no limite. O presidente Trump frequentemente provocava intensamente o oponente ou criava um clima de medo durante as negociações para assumir o controle. No passado, ele pressionou outros países com expressões provocativas, chamando o México de país de criminosos, o Canadá de traidor e a China de ladrão, obtendo acordos comerciais ou concessões favoráveis aos Estados Unidos da América. Esse método pode gerar atritos diplomáticos imediatos, mas também busca obter apoio popular ao projetar a imagem de um negociador forte internamente. Muitos consideram que chamar o Japão de mal educado foi um insulto calculado para pressionar o governo japonês antes das eleições e obter resultados favoráveis aos Estados Unidos da América nas negociações tarifárias. O Japão sempre se orgulhou de sua relação diplomática próxima com os Estados Unidos da América, mas Donald Trump está abalando essa relação e reorganizando o cenário. Os Estados Unidos da América anunciaram que a partir de 4 de julho enviarão cartas detalhando as tarifas de cada país. O presidente Donald Trump afirmou, em entrevista antes de partir de Washington, Distrito de Colômbia para Iowa, que enviará cartas para 10 países diariamente. Essas cartas devem incluir informações sobre a aplicação de tarifas de 20%, 25% ou até 30%. Em meio a especulações sobre o adiamento das tarifas, isso também é visto como um sinal para que os países iniciem rapidamente as negociações. Países de todo o mundo estão apressando as negociações tarifárias com os Estados Unidos. A União Europeia ainda enfrenta dificuldades para chegar a um acordo aceitável. Segundo a Reuters, por hora consideram um acordo provisório com os Estados Unidos da América quanto à Suíça. A Agence France Presse noticiou que, ao invés da tarifa anterior de 31%, espera-se que apenas 10% da tarifa básica seja aplicada. A agência Bloomberg também informou que a Indonésia afirmou, em 4 de julho, estar confiante de que um acordo comercial abrangendo recursos minerais essenciais, energia, cooperação em defesa e acesso ao mercado com os Estados Unidos está prestes a ser concluído. Contudo, as negociações com a Coreia aparentam não serem concluídas no prazo estipulado. A intensa pressão dos Estados Unidos da América sobre o Japão pode ser uma ameaça para a Coreia também. A Coreia também negocia tarifas com os Estados Unidos da América. O presidente Lee Jae-myung tenta promover uma cúpula com o presidente Trump, mas a instabilidade internacional impede que ela aconteça. Na situação atual, muitos especialistas dizem que a melhor opção é prorrogar a suspensão das tarifas. A Coreia segue negociando, mas a lei marcial, o impeachment e a situação nacional dificultaram as negociações com os Estados Unidos da América. Portanto, é muito desafiador concluir as negociações até a suspensão mútua das tarifas em 8 de julho.
Portanto, enfatizamos a necessidade de mais tempo para as negociações, focando em garantir a extensão da suspensão mútua das tarifas. Sem essa extensão, a partir de 9 de julho, a tarifa mútua temporária deve aumentar de 10% para 25%. Não está claro se os Estados Unidos da América aceitarão o pedido de extensão da suspensão. O ministro das Finanças, Scott Bessent, sinalizou que a suspensão poderá ser prorrogada se necessário. A decisão cabe ao presidente Trump. Espero que isso traga benefícios para a Coreia. O que vocês acham das ações atuais do presidente Trump? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerramos por aqui. Muito obrigado, muito obrigado.